Bem-vindo ao canal? Aconteceu com os quadrinhos, com a música e agora com os filmes e as séries. Tudo está se transformando numa maçaroca preguiçosa e genérica, sem identidade. Tão sem identidade e genérico quanto os canais nacionais que falam sobre entretenimento. Todos são iguais, todos seguidores de uma fórmula. Não são apenas as falas, mas o significado da história por trás que faz com que um filme seja icônico, mas os produtores dos filmes não querem ou não conseguem mais fazer bons filmes. Então, por que devemos nos lembrar de todas essas produções genéricas? Veja algumas falas icônicas para refrescar a sua memória. Eu voltarei, ou que a força esteja com você, entre muitas outras. Quando eu citei essas falas, nem precisei colocar imagens, mas você sabe de onde elas vieram. Elas vieram de diferentes filmes, de diferentes produtores de diferentes décadas, como Terminator ou Star Wars. Então, não havia nenhuma tendência, nem nada desse tipo para ajudar. E isso importou para eles? É claro que não. Tanto é que você pode citar até os atores que falaram essas linhas, ou mesmo o momento do filme em que aconteceram. E que tal citar alguns personagens? Lá vai Sarah Connors, Luke Skywalker, James Bond, Indiana Jones, Rocky Balboa, Rambo, Bruce Wayne. No momento em que falei esses nomes, uma imagem se formou em sua mente com o ator que interpretou o personagem, as partes mais icônicas que ele participou e mesmo as emoções que o personagem inspirou. Isso, meu caro inscrito e também não inscrito, que agora assiste esse belo de um vídeo, é a força da pegada da cultura ocidental. É a força dos filmes transcenderem a própria mídia e se tornarem parte da nossa cultura. E são reverenciadas e repetidas por gerações. Opa, só tem um problema. Se isso que foi exposto faz sentido, nenhum desses personagens ou nenhuma dessas falas tem menos de 30 anos, ou até muito mais. Isso parece muito desapontador, mas como sempre faço por aqui, só estou querendo provar meu ponto com argumentos concretos. Poderia fazer uma lista com os 10 melhores filmes de todos os tempos, e eu acho difícil que algum deles fosse posterior ao ano 2000. Sim, é claro, tivemos os filmes do Batman, do Christopher Nolan, e até alguns filmes da Marvel, como O Homem de Ferro, mas esses personagens foram criados décadas e décadas atrás. Também tivemos Lord of the Rings, mas vale o mesmo, é uma história de décadas atrás. O que vemos hoje são novas adaptações de algo criado e inventado há gerações atrás. Tudo parece uma refeição requentada num forno de micro-ondas cultural. Uma das coisas tristes é que as gerações atuais não são donas de nada realmente deles, culturalmente falando. Nada que eles possam dizer, olha só, esse é o nosso Star Wars, ou esse é o nosso Lord of the Rings. Tudo que eles leem, ouvem, assistem é a continuação de algo antigo, uma franquia antiga, ou um remake de alguma história antiga, e muitas vezes resulta num desastre daqueles. Então, será que vivemos num deserto cultural hoje? Nada novo, nada memorável e de qualidade está sendo criado hoje. Só estão repetindo coisas que já foram feitas antes, fazendo cópias que se transformam em peças de mediocridade. Basta lembrar de alguns filmes de grandes orçamentos lançados este ano. Jurassic World é o 7º filme de uma antiga franquia e de uma história também antiga. Quarteto Fantástico é a 3ª versão para o cinema de personagens criados em 1961 e o Superman é a 3ª versão dos últimos 20 anos de um personagem criado em 1938. Não é para interpretar errado, esses filmes até fazem dinheiro, mas, deu para entender, filmes de grande orçamento com grandes bilheterias não são mesmo que causaram algum impacto cultural. E essa é a grande diferença aqui. Eu duvido que no ano que vem, ou mesmo nos próximos meses, alguém ainda se lembre desses filmes, das falas icônicas ou de momentos icônicos que teriam surgido neles. Ninguém vai se lembrar de uma simples cena de um personagem ou algum diálogo desse novo Jurassic Park, por exemplo. No meu caso, eu não consigo me lembrar de nada desses filmes agora.
Esses filmes são equivalentes a um fast food do McDonald's. São consumidos rapidamente e então esquecidos também rapidamente. Os filmes do Avatar talvez sejam o melhor exemplo de todos. Fizeram mais dinheiro do que o PIB brasileiro durante esses governos de esquerda. E os próximos que lançarem farão ainda mais dinheiro. Mas ninguém nem se lembra deles. São filmes mais do que esquecíveis. Ninguém repete as falas deles, nem cita as cenas ou faz referência a algum personagem icônico. Mas por quê? Bem, porque são filmes vazios, não tem nada para citar. São espetáculos vazios, não tem conteúdo ou substância. Até mesmo Avengers Infinity War e Avengers Endgame não passam de notas de rodapé na história do cinema. E olhe lá se chegam a isso tudo. Ninguém mais fala deles, a não ser como um ponto de virada no universo da Marvel, nos cinemas, até virar essa tranqueira feminista que conhecemos hoje. Acho que uma coisa que engana um pouco é o espetáculo visual dos cinemas atuais, e isso meio que prejudica a avaliação crítica por parte da audiência. Mas nunca vão conseguir repetir o impacto quando a audiência viu pela primeira vez o Destroyer Imperial em Star Wars, ou o ataque do Tiranossauro Rex em Jurassic Park, ou até as cidades em Blade Runner. Os filmes não são só cores brilhantes na tela, as cenas mais memoráveis eram com pessoas normais, comuns e mais velhas, e entregavam falas que realmente significavam alguma coisa, porque eram bem escritas e não precisavam ter metade do mundo explodindo atrás deles o tempo todo. E não só os filmes, como todos os aspectos da vida moderna parece que ficaram genéricos e homogêneos. Oh no, how terrible! That's just awful! How terrible! Oh no! Há uma estranha impressão de inércia e de estagnação, como se não pudéssemos crescer ou avançar mais. Parece que tudo só continua. Vamos fazer um teste. Basta pegar qualquer década do século XX e provavelmente poderemos reconhecer qual época que era pelas roupas, pela tecnologia, pela música ou pelos filmes. Cada década tinha a sua identidade própria, o seu estilo, desde o rock and roll da década de 1950 até a contracultura da década de 70, até a popularização da internet na década de 90. Mas, em algum momento, no final da primeira década do século XXI, tudo começou a parar. Não há nada mais único, é tudo genérico. A tecnologia se tornou interativa em vez de ser revolucionária, a música se tornou um amontoado genérico de versões de músicas das décadas anteriores, os filmes se tornaram reboots genéricos de filmes bem-sucedidos de antes. Vemos isso também no YouTube nacional, com canais de entretenimento apenas iguais, genéricos, sem identidade. Eu não acompanho nem assisto nenhum canal nacional, mas sei que falam e reagem e se apresentam todos da mesma maneira genérica, usam até as mesmas palavras. Apenas seguem um modelo, mas não têm identidade própria e seguem tendências, buscando visualizações e likes de um público desavisado. Parece que tudo está travado num looping infinito, mas isso não é bom para ninguém. Estamos condenados mesmo ao apagamento cultural? Ou estamos próximos de uma nova era de criatividade e de inventividade? Bem, para a minha sanidade, e acho que para a sua também, eu espero acreditar na segunda opção. Talvez estejamos no final de mais um momento cultural, para lá de decadente, onde toda essa preguiça e toda essa ganância sejam esquecidos. Todas essas franquias que surgiram há décadas atrás foram destruídas e perderam a relevância por causa de toda essa falta de criatividade e desse ponto de vista político retardado, conhecido como woke. Gay! Por mim, tanto faz como tanto fez. Eu não dou a mínima para Hollywood, a incompetência deles, e eles só estão acelerando o processo. Talvez estejamos atingindo o ponto de virada agora, mas por enquanto considero o momento cultural como um grande deserto. Não tem para onde ir, é só terra arrasada mesmo. Mas parece que tudo está represado há muito tempo, então, em algum momento, essa represa pode ruir, e se esse for o caso, eu estou interessado em saber o que vem depois
da enchente? Então era isso, um vídeo sobre todo esse entretenimento genérico que vemos hoje. Se gostou do que viu até aqui, se inscreva no canal e se não gostou, agradeço a visualização. Até o próximo vídeo.